Graça e paz, povo de Deus, é uma grande honra estar aqui com vocês, compartilhando da palavra do Senhor. E eu queria falar um pouco com você hoje, nesse dia, sobre perseverar em oração. A Bíblia fala em Atos, no capítulo de número 2, versículo 42, diz assim o texto: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu não sei qual o teu nível de entendimento acerca de oração, eu não sei em que nível você se encontra, mas uma coisa, todos nós sabemos que precisamos estar em constante relacionamento com o Senhor. Eu tenho certeza que você deseja ter uma vida de sucesso, correr a sua carreira com alegria, cumprir o seu propósito, e você só vai conseguir isso, meu irmão, se você tiver entendimento claro daquilo que Deus tem comunicado ao seu coração. E nós só conseguimos isso através da oração. Tem um grande homem de Deus que diz algo que é muito impactante. Ele diz assim, que Deus é como se Deus tivesse limitado a agir na terra, a não ser que alguém ore. Oração é uma estrutura de autoridade criada por Deus, meu irmão. Criada por Deus para ligar as coisas do céu aqui na terra. E entendendo isso, nós precisamos saber que não é orar de maneira desleixada, descompromissada ou uma busca a Deus só porque tem que bater um cartão de um ponto, mas é um relacionamento constante e crescente. Constante e crescente. Eu sei que muitas pessoas têm entendimento errado de que orar é eu viver falando. Tá lá, tá assim, orar sem cessar. Mas orar sem cessar não significa falar sem parar. Porque muitas vezes nós achamos que oração sou só eu que falo. Mas tem também um momento em que eu preciso ouvir o que Deus tem de instrução para a minha vida. Às vezes esperamos que, eu vou orar, então eu vou pedir a Deus o que eu estou precisando. Mas em momentos de oração, Deus também vai pedir algo que Ele precisa que você faça. Então eu preciso estar em constante movimento, ou em constante busca, ou em constante relacionamento com o Senhor. É por isso que eu quero te estimular, queridos, a perseverar em oração, perseverar em buscar ao Senhor, perseverar em confessar a palavra, em declarar a palavra, em render graças. Eu sei que são muitos tipos de oração, mas para cada tipo de oração você tem que perseverar. Tem que perseverar em ações de graça, tem que perseverar na oração em outras línguas, tem que perseverar em louvor e adoração, tem que perseverar na intercessão. Eu tenho que ser constante nessas áreas. Em Atos também, no capítulo de número 10, a Bíblia fala de um homem chamado Cornélio, Ele não era judeu, mas a Bíblia diz que ele morava, versículo 1, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Olha que interessante, não fala que Cornélio fez uma oração e pronto, fala que de contínuo, era uma vida, de contínuo, orava a Deus. A Bíblia diz que Daniel tinha o costume de buscar ao Senhor 3 vezes ao dia, era costume de Daniel, era constante isso, era uma prática. Não parava pelo meio do caminho. Queridos, eu estou querendo, através dessa mensagem, te estimular a não parar de buscar ao Senhor. Muitas vezes as pessoas acham, pastor, eu preciso orar 3 horas, 4 horas, 5 horas. Irmão, se você consegue dedicar esse tempo todo, glória a Deus, bênção demais. Mas o mais importante é você ser constante, sempre abundante na obra do Senhor. Constante, não parar, dedicado. Porque você vai crescer nesse relacionamento. Não somente naquilo que você vai estar expressando do teu coração para Deus, mas também daquilo que Deus vai estar expressando do coração dele para você. Para que você cumpra, viva e desfrute tudo aquilo que você tem em Cristo Jesus, que você é em Cristo Jesus e que você pode em Cristo Jesus. Tem um texto que eu acho sensacional, está lá em Isaías, muitos de nós conhecemos o texto de Isaías, capítulo 53, que fala acerca da redenção, de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário, do que foi nos dado como cura divina, como saúde para os nossos corpos, daquilo que Cristo se fez doente, se fez maldição no nosso lugar. Só que a Bíblia também fala algo maravilhoso no versículo de número 12. Eu vou lendo uma versão chamada NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, capítulo 53, versículo 12 do livro de Isaías. Olha o que a palavra do Senhor diz:
Está falando sobre Jesus, ok? Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Deus falando sobre Jesus. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. E orou pedindo que eles fossem perdoados. Está falando de Cristo Jesus na cruz do Calvário, sofrendo, sendo crucificado. Muitos ali estavam escarnecendo, zombando dele, tirando onda com a cara de Jesus. Jesus sabendo que estava cumprindo um plano de redenção dado pelo Pai para ele, mas a Bíblia diz que Jesus estava ali naquele momento orando, pedindo para que o povo fosse perdoado. Mesmo sendo afligido, mesmo sofrendo, Jesus estava orando. Senhor, não imputa a eles esse pecado. Senhor, não coloca na conta deles. Eles fazem porque eles não sabem o que estão fazendo. Irmãos, a pergunta que eu faço é, será que você consegue perseverar em oração, mesmo quando o vento está contrário? Você está falando com o Senhor sobre algo e você está ali vivendo algo totalmente contrário do que você está falando. Muitas pessoas talvez desistem. Não vou orar mais não, eu estou orando aqui e está vendo que nada ao meu redor muda, nada ao meu redor acontece, mas se você perseverar, meu irmão, oh aleluia, se você continuar nessa busca, você vai encontrar, é de todo o coração, é intenso e é constante, de contínuo, Cornélio, de contínuo. Nós sabemos que Lucas 18, capítulo 18, versículo 1, a Bíblia fala, Jesus falando sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Você pode dar uma glória a Deus? Tem um dever nosso de orarmos sempre e nunca esmorecer. Esse texto de Isaías 53 eu acho sensacional, porque a gente começa a ver o cenário, de Jesus na cruz, sofrendo, padecendo, mas mesmo assim, ele estava intercedendo, orando por aqueles que estavam fazendo aquilo com ele sem saber por que estavam fazendo. Mas Jesus sabia que Deus não deveria botar na conta deles aquilo que eles estavam fazendo. Eles estavam cegos, eles faziam porque não tinham entendimento. E Jesus já perdoando, já orando por eles. Eu só quero, meu querido, através dessa mensagem, te estimular. Não sei qual é o vento que é contrário, mas eu sei que você tem que ser constante com aquilo que a palavra diz. E a Bíblia diz que nós devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E a Bíblia diz que nós devemos ser dedicados naquilo que o Senhor nos apresenta como busca intensa. Pastor, é louvor e adoração? Persevera. É oração em outras línguas? Persevera. É ações de graças? Persevera. É intercessão? Persevera. Não para pelo meio do caminho. Tem alguns textos bem interessantes para nós olharmos um pouco para a vida de Paulo, em algumas orações pelas quais Paulo faz nas suas cartas. Em quase todas elas que Paulo estava orando, aí ele diz que Paulo não parava, não cessava, continuava sempre. Não cessava, sempre fazia. Nós temos que pegar isso como exemplo, para não falar, eu orei hoje, orei amanhã, pronto, já não vou orar mais. Não, eu vou continuar constante, eu vou continuar rendendo graças, eu vou continuar aplicando o meu coração, porque eu sei que uma hora vai romper. Olha o que diz Efésios, capítulo 1, Paulo já fala assim, não cesso de dar graças a Deus por vós, não cesso de dar graças a Deus, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Não cesso de dar graças a Deus por vós. Pensa aí, alguém que constantemente estava agradecendo. Pai, obrigado. Obrigado, Pai, pela vida de Marquito que está aqui trabalhando, filmando. Pai, obrigado, Senhor. Não cesso de agradecer. Não cesso de agradecer. Meu irmão, isso tem que ser constante. Isso tem que ser uma jornada, não fazer hoje e não fazer mais. Olha o que diz Filipenses 1,4, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as orações, em todas as minhas orações. Colossenses 1,3, olha o que ele diz, damos sempre, graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Sempre, irmão, sempre.
Evangelho de João, capítulo 15, você vê ali várias vezes Jesus falando sobre permanecer na videira, permanecer no que o Senhor diz, permanecer. Eu creio que esse entendimento acerca de perseverança, meu irmão, é uma mensagem que o Senhor coloca nos nossos corações para nós permanecermos em cima dos princípios que Ele nos ensinou acerca de oração, as formas de como orar. Isso não é para ser feito de uma vez e ser esquecido, mas permanecer constante, permanecendo, rendendo graças, permanecendo, orando em outras línguas, permanecendo, louvando e adorando, permanecendo, intercedendo, permanecendo. Não é algo que eu vou falar e vou deixar para lá, eu vou permanecer. Efésios capítulo 6, verso 18, Paulo diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e por isso vigiando com toda perseverança. Oh, aleluia! Vou ler de novo. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e por isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu não sei você, meu querido, mas eu quero te estimular a você perseverar na oração, para que seus olhos espirituais sejam abertos, para que você receba espírito de sabedoria e de revelação, para que entendimento chegue no teu coração, e eu creio que você vai permanecer de pé diante de qualquer evento contrário, porque esse entendimento vai crescer no seu coração. É isso que eu declaro e oro pela sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.